Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Odisseia. Hoje um podcast muito especial, que eu estou aqui com uma pessoa fantástica, Virgínia Felrosa, que é cantora, compositora, mas mais do que isso, tem uma visão muito especial, muito importante sobre música e desenvolvimento pessoal. Nós vamos bater um papo aqui sobre esse tema. Virgínia, seja bem-vinda. Muito obrigada, Saulo. Estou muito feliz com esse convite. Virgínia, a gente sempre começa o nosso podcast pedindo para os nossos convidados dizerem assim, dá uma frase, alguma coisa que você acha que seria a mensagem que você espera que as pessoas compreendam, alguma coisa que você queira levar para elas. Olha, quando eu comecei a cantar, eu não tinha começado a desenvolver meu lado de autoconhecimento, sabe? E depois eu comecei, inclusive, a compor. Mas quando eu comecei, eu diria que eu era bem mais inconsciente. Então, eu cantava as músicas que eu gostava, que eu tinha aprendido a gostar durante a minha vida, né? E depois que eu comecei a desenvolver esse lado, por questões na vida mesmo, que eu senti assim, que eu tinha seguido um script que a sociedade colocou para mim, ó, você faz isso, isso e isso, e você vai ser feliz. E aí, eu percebi em determinado momento que eu falei, gente, eu fiz tudo certinho, por que eu não estou feliz, né? E aí eu comecei a procurar. E quando eu comecei a procurar, eu me dei conta de que eu fui, né? Eu comecei a meditar, comecei a ver muitas palestras, inclusive eu adorava as TED Talks, lá tem várias palestras sobre felicidade e tudo, falando como que a gente a felicidade ela não deve depender de fatores externos, que tem que vir da gente e tudo. E aí eu cheguei à conclusão, assim, depois de muito tempo, que eu não estava tendo mais prazer em cantar aquelas músicas que eu cantava antes. Por quê? Porque muitas das vezes aquelas mensagens que estão nas letras, elas são mensagens que como é que eu falo? Desempoderam a gente, sabe? Que colocam a gente para baixo, puxam a gente para baixo, que promovem a dependência emocional. Então, se você observar, sei lá, 90% das músicas, elas falam, sem você eu não vivo, você é tudo para mim. Isso é muito romântico, muito bonito, assim, né? Muito poético, muitas vezes, mas isso não é... eu acho que eu considero até tóxico para nossa felicidade, para o nosso bem-estar, para nossa qualidade de vida, porque eu acredito no poder do pensamento, eu acredito no poder da palavra. E a palavra cantada, né, de forma que a gente muitas vezes se emociona, a música ela traz aquela emoção. Isso é muito mais forte, na minha opinião. Então, assim, a minha mensagem na minha música é justamente trazer letras que não promovem isso, né? Que trazem o nosso empoderamento, a nossa autovalorização, o nosso autoamor. Então, até porque eu entendo que a gente tem... cada um de nós, né? Eu acho até interessante como que a gente é tão... geneticamente parecido, e quando você vai ver, assim, individualmente, cada um é tão diferente um do outro, né? Então, assim, a gente tem dons, talentos específicos, cada um de nós, a gente é muito diferente, e eu acredito que cada um desses dons, cada um desses talentos, a gente nasce com eles porque o mundo precisa deles. A sociedade, ela vem meio que querendo moldar a gente, padronizar, né? Olha, se encaixa nisso que você tem que ser advogado, médico ou engenheiro para você ter valor nesse mundo, você tem que casar, você tem que ter um emprego, sei das contas. Então, assim, são coisas que eu fui vendo, assim, como eu tinha seguido aquele scriptzinho, e eu entendi que eu não estava feliz, eu não estava entendendo por que eu não estava feliz, se, né, tudo que tinham me ensinado eu tinha feito certinho e tal, mas é porque até os nossos cuidadores, nossos pais, quem, né, nos criou, muitas vezes eles mesmos não sabiam, e também a realidade do mundo mudou muito, né? Então a minha mensagem é muito mais voltada para esse lado, olha, valorize quem você é, conheça quem você é, porque senão você não consegue, né? A gente acha que a gente se conhece, mas a gente não se conhece muitas das vezes, o que a gente gosta mesmo, o que a gente realmente valoriza, né? Então, é nesse sentido de a gente, né, assim, se valorizar, se respeitar e conseguir trazer o melhor da gente para o mundo. Que legal, que legal. E é interessante porque a gente, às vezes, olha uma letra de uma música
E a gente canta essa letra como se ela fosse inofensiva, porque somos tocados emocionalmente. Eu sei que você deve conhecer muito mais do que isso, mas eu lembro das músicas infantis que a gente canta para as crianças, né? Atirei o Boi pau da no cara gato. preta, atirei o pau no gato. Hoje em dia não sei nem politicamente corretos mais. Eu fico imaginando, você não contaria essa história para criança, mas cantava a música, né, para ela dormir. Pois é, a cultura é uma coisa impressionante, né? Até tem uma história de um americano ou um britânico que veio morar aqui, que no início ele tinha uma filha ou 2 filhos, não sei, e ele queria cantar músicas brasileiras para as crianças, para elas, né, assim, irem se adaptando à cultura local e tudo. Mas aí, quando ele via as músicas infantis, mas não vou cantar isso para meus filhos, entendeu? Porque uma coisa é para assustar ou é para a pessoa é para ter pesadelo ou é para ter sonhos bons. Né? Então, assim, muitas vezes, né, antes de dormir. Então, assim, essa coisa cultural, ela é muito forte também aqui, né? Se você for ver em inglês, por exemplo, tem muitas letras bonitinhas, né? Aqui no Brasil, a gente também tem Alecrim, né? Tem muitas músicas, mas realmente a gente tem o Atirei o Pau no Gato, que é assustadora, né? Então... eu acho que a gente, muitas das vezes, essas letras, elas vêm mesmo de situações que os compositores viveram, ou que, enfim, acharam engraçados, ou da falta de consciência, de entender mesmo, né, a importância disso, ou, né, no caso, atualmente, isso acho que é um consenso, né, de que a palavra tem poder, o pensamento tem poder, mas antigamente, não sei, né, até que ponto as pessoas entendiam isso. Então, assim, os próprios compositores traziam essas letras pela própria realidade, porque é um reflexo da nossa sociedade, né, de quem eles são, e pronto, é isso, né, muitas vezes são engraçadinhas, né, ou, enfim, né, da reflexo da sociedade. Para pensar sobre isso, né, para refletir sobre isso. Mas eu queria saber, como é que a música entrou na vida da Virgínia? Eu sempre amei música. Na minha casa, a gente sempre gostou muito de música, mas de uma forma, assim, de hobby, né? Então, a gente gostava muito... Eu era apaixonada pela Disney, né? Eu era apaixonada por musicais. Então, assim, Mary Poppins, Noviça Rebelde, isso tudo, assim... E cantoras maravilhosas. Nesse caso, a mesma, né? Julie Andrews. Maravilhosa e tal. E eu acho que em inglês, Uma Bela Dama, Maya Fairlady, eu adorava Gigi. Então, assim, eu sempre gostei desse tipo de música. E era o tipo de música que a gente ouvia muito em casa, né? Assim, a gente tinha um pouco de cultura também pro samba e tudo, Chico Buarque, mas era muito Frank Sinatra, aí Louis Armstrong. Então eu tive esse privilégio, vamos dizer assim, eu considero, né? Mas nunca de uma forma profissional, era uma coisa... hobby, né? Então, eu sou formada em Direito, por exemplo, né? Direito. Em Direito. Então, assim, eu estava falando, eu segui o caminho certinho. Até que eu debandei. Mas a gente, no meu caso, não era uma coisa nem que eu cogitava, eu quero ser cantora. Sabe, era assim, eu gosto de música, gosto de ouvir música, é isso, nem passava pela minha cabeça. Até que teve um momento que eu falei, bom, eu gosto de cantar, nunca me senti à vontade, assim, para pedir meus pais para me darem aula de música, né, me oferecerem aula de música, porque eu sempre achei caro, assim, e tal, então, nunca me senti à vontade, mas a partir do momento que eu comecei a trabalhar, eu falei, bom, agora eu posso escolher. Eu vou fazer, eu quero, sempre gostei, e eu também participava do coro sinfônico da UNB, participei de algum, né, de coral também do lugar onde eu trabalhava. Então eu tinha algumas atividades assim que a música chama a gente, né? Eu não sei assim, se você já conversou com outros músicos aqui, mas música é uma coisa assim que faz parte da gente, que é uma coisa que a gente não tem assim, a gente até às vezes tenta se afastar, não, porque música é muito difícil, né? Carreira de música é muito difícil, mas quando a gente vê, a gente tá ali de novo, a gente... Eu conheço isso bem, porque na minha família meu irmão, ele tem pós-doutorado em violão clássico. Nossa, pois é. E foi engraçado porque quando a gente começou a se aproximar da música, ele ganhou uma gaita e eu ganhei um violão. E eu comecei a tocar violão, comecei a estudar um pouco mais de violão, cheguei a dar aula, mas adolescente, e aprendi a ler partitura e ensinei ele a ler partitura. Mas depois eu segui uma área completamente diferente, ele seguiu a música, e é como você falou, parece que quando a pessoa tem essa conexão, não tem barreira, não tem empecilho, não tem dificuldade, e realmente a gente olha para o Brasil, é um país que não valoriza muito a arte, é desafiador, mas as pessoas que têm aquele vínculo vão encontrando mecanismos, jeitos e conseguem trazer a música para algo que faça sentido para ela e para outras pessoas.
Eu acho que a gente não negar isso, às vezes a gente vê muito assim caso de músico que aí casa com alguém que muitas vezes, por exemplo, não é da música. E aí a pessoa não aceita. E não, porque aí sempre dá problema, tem muito ciúme, não sei o que, dá problema, isso e tal. E é um sofrimento para a pessoa, mas assim, olha, não tem jeito. Eu não, muitas das vezes eles ainda vêm com um discurso pronto. Ó, você me conheceu assim. Eu já era música, agora você não tá gostando. Mas, assim, é realmente uma coisa que é mais forte. E você deixar de fazer isso por alguém, seja qualquer coisa que você deixe de fazer por alguém, já, né, vai contra a sua essência. Isso não tá legal, não tá certo no relacionamento. Não dá. A gente fala muito no Odyssey Academy, que é nossa área de desenvolvimento humano, que quando você tem que subtrair algo para somar, o resultado nunca é maior do que o que você tinha inicialmente. Então é melhor não começar. É isso mesmo, é isso mesmo. Eu acho que um dos maiores desafios que a gente tem na vida é aceitar os outros como eles são. Né? E muitas das vezes as próprias pessoas, elas não se conhecem, mas elas têm aquele instinto de ser assim, de ser assado. A gente, né, assim, por mais que a gente não se conheça, a gente tem as nossas reações e tudo. E o que eu vejo, assim, muitas vezes em relacionamento é você querer mudar o outro. Eu acho que, lógico, a gente quer que a outra pessoa seja um pouco melhor, né? Ou sei lá, né? De acordo com a nossa visão, né? Pode melhorar isso, pode melhorar aquilo. Mas a gente precisa ter muito cuidado, porque a gente também quer ser respeitado, a gente também quer, né, poder exercer a nossa essência, a nossa... Individualidade, né? Exatamente. E a nossa individualidade de uma forma livre, né? Então, isso aí é um dos grandes aprendizados que eu acho que todos nós precisamos ter, sabe? Não sei se mais brasileiros do que outros, mas aqui no Brasil, com certeza, a gente fica querendo controlar muito os outros, a gente, né, não aceita os outros como eles são, fica querendo botar dentro de uma caixinha. Então, eu acho que isso aí é algo que é bem importante. E com relação à música, se a gente... É tão óbvio isso, sabe? Você está abafando a luz da pessoa. Não, você não quero que você faça isso, porque não gosto que você fique até tarde na rua, não sei mais o que. Gente, mas eu até tenho uma história pessoal nisso, assim. Eu tive um relacionamento que eu me sentia assim, sabe? E eu só tava querendo ser feliz. Música me faz feliz, cara. Deixa eu cantar. Entendeu? Então, realmente, assim, enfim, né? Eu também não era perfeita, mas ninguém é. Mas, assim, eu acho que a gente precisa aprender mesmo a respeitar os outros. E se respeitar primeiro. Quando você fala de música, a gente sente que a música teve um papel muito importante nesse resgate de um momento que você identificou que não era feliz, e aí uma rota disso foi a música. Música e felicidade para Virgínia. Menino, olha, eu tive, até recentemente, eu estava até meio parada, sabe, nas minhas atividades musicais, parada assim, para o público, dentro de casa até que nem tanto, mas para o público, estava muito parada, porque teve um momento que eu cheguei assim, eu meio que estafei, sabe? Eu falei, gente, e não era o problema, aí que tá, a minha grande revelação não é a música, é a forma como eu estava levando isso. Então, assim, olha, é o seguinte, para você ser músico, você tem que ter suas redes sociais, não sei aonde, tais e tais e tais redes. Você tem que publicar não sei quantas vezes por dia, por semana. Você tem que fazer stories, tem que fazer não sei o quê. Então, isso tudo foi me sobrecarregando demais. Então, assim, é aí que eu te falo. Já tive algumas experiências de vai e volta, mas a gente volta. Mas agora eu estou numa fase de estou voltando, de forma que eu consigo me respeitar, aceitar, né, olha... até aqui. Mais do que isso, depois vai dar problema. Então, assim, a gente está se conhecendo, né? Também faz parte. Mas a música, ela é tão, assim... É emocionante até, sabe? Até acho que dá para perceber na minha voz. Eu sou muito... a música, eu vou dizer até que me salvou, sabe? Porque eu era muito de uma forminha, assim, conservadora, certinha, quietinha, não sei o quê. Só que aí a música... queria brotar.
E até que eu falei, bom, tem que ir. Só que eu tinha medo de público. Eu ficava nervosa. Eu ficava... Até hoje, aliás, eu canto muitas vezes o hino nacional em posse de tribunal e tudo. E aí, o que acontece? Eu me emociono. E foi tão interessante, porque a primeira vez que aconteceu isso, eu me emociono com a beleza mesmo do nosso hino. Eu amo o Brasil. Eu sei que o Brasil tem muitos problemas. Mas eu já morei fora, morei 4 anos na Inglaterra. E eu amo o Brasil, o nosso povo, o nosso jeito de ser. E aí, quando a gente chega, né, nossos bosques têm mais vida, nossas flores mais... Sabe, aquilo ali vai brotando em mim, aí eu me emociono. E aí, depois, as pessoas vêm falar para mim, nossa, eu me emociono junto. Nossa, toda vez eu choro com você. E não sei o quê. E aí, é uma coisa tão forte e tão, assim... da minha essência mesmo, que o que eu posso fazer é agradecer, sabe? Porque foi o que me ajudou a sair do meu casulinho, da minha... Sabe, antes eu era muito fechadinha, muito no meu mundo. A música exige que a gente tenha uma comunicação melhor, que a gente saia mais, né, se coloque e tudo. Então, eu comecei a me colocar mais, sabe? Então, assim, saindo mesmo foi o que me salvou, eu diria. Você tocou num tema interessante, porque... As pessoas fora do Brasil têm uma visão sobre o Brasil, às vezes pior do que o que a gente, às vezes melhor do que o que a gente tem aqui dentro. A nossa visão, às vezes, ela é mais negativa, mais pessimista, a gente vê mais problemas. Eventualmente, isso até é verdade, porque quando você convive, né, com a realidade, você tem uma perspectiva. Mas a gente tem uma dificuldade de construir essa autoestima do brasileiro. E a música tem a ver com isso. Se a música tem a ver com construir a nossa autoestima? Como sociedade, né? Será que o tipo de música que a gente mais escuta no Brasil, de alguma forma, afeta essa construção de uma identidade, essa autovalorização do povo? Olha, eu acho que a música, ela permeia tudo, né? Eu acho que permeia tudo. E a gente... Eu acho que é uma questão cultural a gente se colocar para baixo, porque a gente não pode, a gente tem que ser humilde, sei lá o quê. Sendo que esses dias eu ouvi uma frase que eu acho tão interessante, que humildade não é a gente se diminuir, não é a gente se aumentar. Obviamente, a gente não precisa se aumentar, mas não é a gente se diminuir, é a gente ser do tamanho que a gente é. Então, por que não a gente admitir, olha, eu canto bem, por exemplo, eu tenho uma voz boa, eu estudei muito, né, lógico que eu me dediquei, mas eu gosto muito das minhas composições. Por que eu tenho que falar, não, imagina, não, que bom que você gostou, mas, né, não, tudo bem, então, que bom. Não tem que fazer isso, a gente pode ser do tamanho que a gente é, entendeu? E, para isso, a gente também precisa ter autoconhecimento. Eu acho interessante que as pessoas confundem humilhar-se com humildar-se. E são 2 verbos diferentes, né? A pessoa que ela é humilde, não necessariamente ela vai se desvalorizar, ela vai se humilhar. Pelo contrário, né? A pessoa que é humilde, ela tem consciência de aonde ela está, o que ela pode fazer, qual é o limite dela. Ela não vai além daquilo, mas ela não é negligente com o que ela pode oferecer para o mundo. E muitas pessoas deixam de oferecer uma mensagem para o mundo por conta de uma falsa humildade. Ok, né? De repente a pessoa não vai subir num palco do Carnegie Hall, mas ela pode impactar aquela sociedade, aquela cultura, e tá tudo bem, né? Tem espaço para todas as pessoas, né? Com certeza. E eu acho que a gente não criar tantas expectativas também. Olha, eu não preciso subir ao Carnegie Hall para a gente... Eu acredito muito que a nossa influência ao nosso redor, né, no nosso meio, já influencia muito. A gente ser o melhor que a gente pode ser na nossa sociedade, nossa comunidade, nossa família, nossos grupos, né, de convivência. Isso aí já impacta, isso se multiplica depois. A gente acaba criando até uma espécie de, mesmo que subconsciente, de forma subconsciente, uma referência para os outros, sabe? Às vezes até incomoda, muitas das vezes incomoda, porque você está saindo ali do aquele padrãozinho que as pessoas esperam. Mas, olha, fulano tem coragem de ser quem ele é. Entendeu? Você acha, você que vive o meio da música, que canta, que compõe, educação musical pode ajudar jovens, adolescentes, crianças a poderem se equilibrar mais? Com certeza, nossa, educação musical, na verdade, se a gente não tem uma educação musical, eu considero que a minha foi privilegiada, né? Eu estou satisfeito com a minha, mas assim, o que a gente vê aí do que
mais tem destaque, né, de música comercial, se as pessoas não têm uma educação, não têm acesso, não têm um direcionamento, elas só estão expostas a isso. Então, eu acho muito importante, sim, acho muito importante. Agora, quem vai definir o que é bom, o que não é, aí já, né, como chegar nisso? Eu acho que a gente precisa colocar as pessoas, como você colocou, né, expô-las a diferentes estilos musicais, a diferentes ideias, mas também com a consciência. Uma coisa que sempre me chamou a atenção no seu trabalho é a consciência com a letra, com o que você vai dizer, porque aquilo vai causar um impacto. Então, às vezes, a gente canta uma música e eu me lembro uma vez quando eu devia ter o quê? Uns 4, 5 anos de idade, e a minha mãe começou a cantar uma música, eu nem lembro exatamente o que era, mas é aquelas músicas daquela época, né? Tá tudo ruim, você me abandonou, tô triste, a vida vai acabar, né? E eu lembro que aquilo me causou uma emoção. E eu comecei a chorar. Comecei a chorar por conta dela estar cantando aquilo, porque eu estava entendendo o que ela estava falando. Então, criança, acho que eu devo ter pensado assim, ó, é isso que minha mãe está sentindo. Olha só. E aí eu comecei a chorar, falei assim, não, mamãe, não fica triste, não é assim. E essa história é uma história que me marcou, porque efetivamente a gente não presta atenção nisso, né? Às vezes a gente toma tanto cuidado com, às vezes, a alimentação melhorou, as pessoas se preocupam com exercício, mas o que bota dentro do ouvido, às vezes a pessoa vai no carro, escutando sem prestar atenção. Isso aqui, olha, a gente tá fazendo esse episódio é muito importante, pelo menos para as pessoas refletirem. Eu já falei um pouco sobre isso também em Instagram, né? Aí, por exemplo, chega de saudade. Vai minha tristeza, não gosto nem de cantar, mas vamos lá. Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Aí eu fazia uma análisezinha rápida dessa música e coloquei lá no Instagram para as pessoas. Aí as pessoas começam, como é que é? É para parar de cantar? Chega de saudade? Que ridículo. Tipo assim, meio isso. Eu cantava muito jazz também uma época, e tem uma música que chama Misty. Aí ela, look at me, I'm as helpless as a kitten up a tree. Tipo, olhe pra mim, eu sou tão indefesa quanto um gato preso numa árvore. Por que eu vou cantar essa música? Eu sou uma mulher empoderada, gente. Eu não sou um gatinho preso numa árvore. Vem me salvar, por favor. Não sei o quê. Não é nada disso. Não. Então, assim, as pessoas realmente, a parte musical, ela tem um apelo, eu diria, maior para as pessoas do que a letra em si inicialmente. Muitas das vezes a pessoa não está nem prestando atenção na letra mesmo. Ela está, sei lá, repetindo a palavra. Assim. Quando eu comecei a cantar, inclusive, Saulo, eu não tinha noção da importância da letra. Eu lembro que eu vi um programa desses tipo Fama, sei lá, antes de The Voice, muito antes. E eles falaram o seguinte, olha, quando você for cantar, você tem que interpretar aquilo ali. Sabe quando eu fico assim, eu fiquei meio... Como é que interpreta? Como é que é? Eu tenho que prestar atenção no que eu tô dizendo, não é só decorar a letra e falar, não. Eu realmente tive essa iluminação nesse dia, né? Eu falei, caramba. E aí, de lá pra cá, é impressionante quanto que eu... até choro cantando do tanto que eu tô dentro daquela letra ali, sabe? Então, é possível. Se eu posso, se eu consigo, as pessoas conseguem. Isso é tão sério, Virginia, porque a gente fala muito sobre criação de crenças, né? E a crença, ela surge de uma experiência emocionalmente intensa. E ok, ninguém vai ter um trauma escutando uma música no rádio, mas é uma experiência com carga emocional. Sim. E aquela experiência vem com aquela letra, vem com aquelas frases, e aquilo vai reforçando determinadas ideias. Ou seja, não estamos falando de um negócio místico, Não. É neurológico, né? Se você se coloca ouvindo determinadas coisas constantemente, a gente fala sobre o poder da repetição de frases, as doutrinas mais orientais falam dos mantras. Exato. E quantas vezes a gente, às vezes, repete uma letra de uma música sem pensar É um mantra. naquilo que você está falando? Olha, eu tenho uma história com o meu sobrinho. Ele tinha uns 4, 5 anos. Eu cheguei na casa da minha irmã para visitá-los uma vez, e ele estava brincando um jogo e ele não estava conseguindo acertar o negócio. Aí ele ficava, eu não consigo! Ele ficava nervosíssimo. Eu não consigo! Aí eu falei, Arthur, olha só, meu amor, é o seguinte, se você falar, eu não consigo, se você pensar, eu não consigo, você não vai conseguir. E é meio que isso mesmo. Então, assim, é a mesma coisa, só que você transporta para a letra que você estiver cantando, né? Então, a gente tem, por exemplo, muitas minhas músicas, elas são mais MPB, né? Um estilo, assim, mais pop, ultimamente eu estou lançando mais pop. E aí, elas...
elas estão no meio do caminho entre o que as filosofias orientais praticam, que é a questão dos mantras que você trouxe agora, né? Ela não é um mantra, mas ela também não é um pop, uma MPB tradicional. Então, os mantras, por exemplo, eu não me adaptei muito a mantras. Essa coisa de ficar repetindo várias vezes a mesma frase mesmo, seja em sânscrito, seja né, em inglês, seja em português, eu não me adaptei muito a isso. Então, eu faço do meu jeito na área que eu consegui me encaixar ali. Mas até para esses retiros que as pessoas fazem, não sei o quê, é até difícil, por exemplo, eu acho que minha música tem muito a ver com isso, mas, ao mesmo tempo, as práticas deles são mais voltadas para mantras, né? Então, eu acho que a gente, inclusive, os mantras, eles falam coisas muito poderosas, né? E eu já tive momentos em que pratiquei, dependendo da situação, eu pratico até em sânscrito mesmo, né? O Ganesha e tal, a gente vai. Mas, assim, mas eu acho repetitivo demais, então, para mim, não me agrada, né? E então, enfim, mas é porque o objetivo é diferente. Agora, eu acho que existe um meio do caminho para quem está começando a ter esse despertar, vamos dizer assim. Olha, você não precisa já ir escutar mantras, né? De repente não é muito a sua vibe, não tem né? problema, né? Mas tem um meio do caminho aqui que você pode escutar. Talvez só evitar, né? Aquilo que nitidamente pode ser algo prejudicial. Nossa, né? tem muitas que são óbvias, né? Mas é porque tem outras que a gente acha, mas que lindo esse amor romântico, essa coisa de... Então a gente meio que tem que começar a ter um olhar, um ouvido crítico, né? Vamos dizer assim, refletir mesmo. Você falou num ponto fundamental, né? Ter um ouvido crítico, a gente pensar naquilo que você está escutando. Não é simplesmente deixar entrar de qualquer jeito, porque aquilo vai impactar a sua cabeça, vai impactar a cabeça das pessoas que estão à sua volta. Isso. E aí não estamos dizendo que ninguém tem que deixar de ouvir o que gosta. E você vê, impacta os seus filhos. Olha só como é que você ficou quando a sua mãe estava ouvindo. Entendeu? Então, assim, pensar inclusive nisso, né? A gente, assim, é o que você falou, a questão da alimentação. Você não pensa, vou dar uma comida saudável para o meu filho? A música é um alimento também, né? Para a alma, muitas vezes, eu diria até. E hoje a gente vive numa época que a gente pode escolher, né? Eu sou da época do vinil, eu rebobinei fita cassete com caneta Bic, né? Também. Então, a gente viveu uma época completamente diferente. Você escutava aquilo que estava no rádio e aquilo que você eventualmente comprava. Mas hoje, com o Spotify, com o YouTube, com outras plataformas, você pode escolher o que você quer ouvir. E o interessante é que as pessoas escolhem ficar ouvindo aquelas, né, coisas que não vão ajudá-los. Será que por uma cultura de massa, né? Vai pelo efeito sim, né? manada? Eu acho que sim. Eu acho que é até uma forma de você se inserir na comunidade. Eu, por exemplo, muitas das vezes, eu sou alienada. Começa a tocar uma música que eu nunca ouvi. Gente, mas tá em todas, não sei o que. Tá, eu nunca ouvi. Por quê? Mas a pessoa que ouve, né, que já conhece, né, ela tá naquela comunidade, ela se sente inserida. Eu acho que tem um pouco disso também. Isso é um fato negativo das redes sociais, e aí Spotify, Apple Music, YouTube Music também não estão fora disso, que eles vão te sugerindo aquilo que está dentro do contexto daquilo que você ouviu antes. É mesmo. Então, às vezes, e eu faço isso, às vezes assim, eu vou pegar alguma coisa diferente, vou tentar escutar alguma coisa que não é o que ele está me sugerindo, não é o que está na mídia, porque tem muita coisa boa, tem muita coisa interessante, tem muita coisa bonita que às vezes você não escuta, porque o algoritmo, ele parte de uma lógica. Se a pessoa gosta disso, eu vou entregar mais sobre isso. Né? E a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes você acaba se fechando numa bolha, numa bolha de ideias, numa bolha de princípios e numa bolha musical também, né? Parece que a pessoa só escuta aquilo. Exatamente, exatamente. Eu acho que a gente precisa mesmo expandir nossos horizontes, né? Agora, falando em escutar, nós vamos escutar uma música sua aqui no podcast de hoje, até para você poder compartilhar a história da música. É uma música muito emocionante. Vou pedir o pessoal da equipe aqui para colocar uma música cujo nome é Semente. De mãos dadas no escuro, somos sol a iluminar, sem passado nem futuro, momento a momento, vivendo o presente, inspirar e expirar. Escuridão em consciência, e não é culpa de ninguém. Se está fora é porque está dentro pra curar o mundo. Eu começo por mim, começo por mim. Semente que fui e que sempre serei. Semente
brota pra curar o mal, pra curar o mal. E se a grandeza amedronta, e se o caminho intimida, eu acolho o meu medo, percebo agora, me acalmo e prossigo, inspirar e respirar. Existir é no presente, e se a mente não entende, sou semente pra curar o mundo. Eu começo por mim, semente que fui e que sempre serei, semente daquilo que eu escolher, semente que é puro potencial, semente que brota pra curar o mal, pra curar o mal. Porque até a sequoia mais alta do mundo um dia já foi semente também. Semente que fui e que sempre serei, semente daquilo que eu escolher, semente que é puro potencial, semente que brota pra curar o mal, pra curar o mal. Semente que fui, que sempre serei, semente daquilo que eu escolher, semente que é puro potencial, semente que brota pra curar o mal, pra curar o mal. Parabéns, parabéns. Obrigada. Linda música, linda música. E a gente vê que algumas frases, né? Tava aqui escutando, anotando algumas coisas. Por que semente? Olha, eu tive uma inspiração um dia, sabe? De que a gente... de que até a árvore mais alta do mundo, que depois eu fui confirmar e realmente é a sequoia, um dia foi semente. A gente tem potencial para fazer as coisas, entendeu? Que a gente nasceu para fazer, que a gente tem interesse em fazer, que a gente, né? E a gente precisa realmente, como a gente estava falando, acreditar, inclusive, nisso, né? Eu começo a música falando, ó, de mãos dadas no escuro. O escuro é essa inconsciência, sabe? Mas a gente junto, a gente consegue se ajudar. A gente, né? Eu participei de um grupo de mulheres uma vez que foi muito emocionante, sabe? Porque tem dia, a gente sabe, a gente tem uma sabedoria interna muito, muito potente, sabe? Mas tem dia que a gente está para baixo e a gente não lembra, parece que a gente esquece. E aí quando a gente está fazendo parte desse grupo, o grupo vai, mas você isso, você fez aquilo, você tem. Aí tipo, é isso, sabe? É verdade, obrigada. Então a gente junto, a gente é muito mais forte, não é à toa, né, que tem essa frase. E semente é isso, é a gente acreditar no nosso potencial e imaginar, quando a gente vê uma árvore grande, cara, olha só onde essa árvore está. Um dia ela foi uma semente, sabe? É lindo. Eu acho legal a metáfora da semente, porque toda semente foi feita para germinar, para crescer, para frutificar. É uma semente que não germina, que não frutifica, ela não cumpre o seu papel. Uhum. E às vezes a gente acaba se enclausurando, se limitando naquilo que é o que a gente está hoje. E a situação que a gente vive pode ser só a semente de algo melhor. Mas a gente precisa cuidar, a gente precisa regar, precisa adubar, precisa levar para frente esse potencial. Sim. E aí eu acho interessante uma coisa que você fala na música,
Porque você está no presente, você está vivendo o presente. Acho que numa sociedade em que a gente tem tanta distração, né, a qualquer momento você pode estar num lugar e com a cabeça em outro. Acho que a gente perdeu essa capacidade de estar no presente, e isso é algo que, se a gente reconquistar, a vida passa a ter mais sentido, né? Olha, o presente, ele é o que existe. O resto é tudo mentirinha. Muitas vezes, o passado que a gente lembra, a gente nem lembra direito. A gente, inventa coisas assim, sem querer, muitas vezes. É uma história, né, que você narra e de Exatamente. repente... O futuro nem se fala. O futuro a gente, né, fica ali sofrendo muitas vezes, porque, será que vai acontecer isso? Será que vai acontecer aquilo? Blá, blá, blá. É tudo uma historinha. O que existe é o agora. A gente está no agora. É no presente que a gente está. É aqui. Eu, você, agora, microfone, toda a equipe aqui maravilhosa por trás. Então, assim, só que a gente se desconectou totalmente disso, né? A sociedade como um todo. A gente acha, a gente fica nas preocupações. Eu tenho uma fala do Eckhart Tolle, que eu vi num podcast, inclusive, dele com, salvo engano, foi o podcast do livro dele, Um Novo Mundo, ou era Um Mundo Novo, agora posso estar confundindo. E aí era ele com a Oprah Winfrey. E aí alguém falava para ele, mas olha só, eu tenho que pagar o meu aluguel, eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho que me preocupar com isso. Ele falou, você não tem que se preocupar com isso. Você tem suas contas para pagar? Então, você tem que pagar. Você não tem que se preocupar em pagar as suas contas. Então, assim, sei lá, no máximo, você separa um tempo. Olha, deixa eu montar uma estratégia aqui, deixa eu ver como é que eu vou fazer, né, com relação a isso. Mas não é viver, porque as pessoas, elas se perdem totalmente. Elas vivem, né, em função de, caracas, como é que vai ser aquilo, fulano, né, sei lá, às vezes, pai, mãe, tá doente, e agora? Tá, o que pode ser feito agora? Como é que a gente pode resolver? O que dá para fazer? Né? Assim, se preocupar piora muito mais a situação do que a gente fica num estado não otimizado, né, de resolução mesmo, de trazer as soluções. Então, viver no presente, eu falo, na verdade, muito nessa música, de a gente se curar, né, para curar o que tem fora. E isso é muito do Ho'oponopono também, porque a gente... existem linhas diferentes, mas quando eu aprendi o Ho'oponopono, que foi por meio daquele livro... agora eu esqueci, o Joe Vitale, porque o nome desses havaianos é difícil, mas assim, o havaiano lá que difundiu inicialmente o Ho'oponopono, ele falava disso, de que a gente faz o Ho'oponopono para dentro, porque tem gente que fala, você faz um Ho'oponopono para mim, não sei o que, fulana, bom, é como se estivesse orando para o outro, não é bem isso, o Ho'oponopono, a princípio, não é assim, eu fiz curso mesmo com eles e tudo, e aí você faz o Ho'oponopono para dentro, você faz para se curar, e se curando a gente cura, isso reflete, eu acredito nisso mesmo, sabe, isso reflete fora, olha só, a infelicidade que existe no mundo, ela existe porque as pessoas estão infelizes, se elas não conseguem parar para se olhar, para se curar, para ver o que elas podem fazer, né, para melhorar a vida delas, como que elas podem ser mais... Pessoas infelizes fazem coisas horríveis. Eu fico pensando assim, teve uma vez, quando eu fui aprovada na escola, para entrar na escola de música, foi um teste que eu fiz, eu passei com 10, sabe assim, e foi para mim, como eu falei no início, eu não tive esse apoio até, né, assim, para mim foi muito difícil esse início, sabe, para entrar na música. E quando eu entrei, eu falei, gente, isso é um sinal. Eu fiquei tão feliz, tão feliz. Era assim, se alguém viesse para mim e falasse qualquer coisa assim, gente, que nem sabe, não, você é feio, é mesmo, tá, cara, tô muito feliz. Pessoas felizes, não, lógico, eu estava ali num momento muito de euforia, né, então, e a felicidade, lógico que não é uma coisa assim, né, não é esse pico constante, mas a gente, né, lógico, também tem que pensar em trazer isso para o nosso dia a dia, como que a gente pode viver isso, né, como numa forma de uma jornada e não somente... como um objetivo, né, um destino. Isso eu vi muito naquelas palestras do TED Talks. Né? Porque eu vou ser feliz quando eu passar no vestibular, eu vou ser feliz quando eu conseguir um emprego, eu vou ser feliz quando eu casar. E você está sempre adiando sua felicidade, né? Mas quando a gente consegue trazer essa cura para dentro da gente, a gente automaticamente isso reflete fora. A gente reage diferente para as coisas. Eu né? gostei muito que você falou que a pessoa que ela tá feliz, ela tá na sua melhor versão.
Às vezes a gente fica preocupado, como é que eu vou construir a minha melhor versão? E às vezes complica muitas coisas, mas de repente basta isso, né? Fique feliz, faça uma coisa que seja boa. Cuida de você. Cuida de você. O autocuidado. Que a pessoa, quando ela tá bem, ela faz coisas melhores que quando ela tá ruim. Nossa. E às vezes é coisa simples. Às vezes eu ouvi uma música. Como uma música muda o nosso estado mental. Quem aqui já não passou por aquela situação de você estar no trânsito, 6 horas, né? E olha que o trânsito aqui em Brasília é um trânsito tranquilo ainda, viu? Vai pro trânsito de São Paulo, né? Aí você tá ali, aí de repente uma música começa a tocar e dá aquele alívio, né? Parece que você olha a vida de uma maneira diferente. Exatamente. A gente vive numa sociedade com muita preocupação, e a preocupação ela é boa, mas é para chamar atenção para o problema. A dificuldade é que hoje chama atenção para o problema e a pessoa mora, Fica né? ali. Ela vive com o problema o tempo todo, fica naquela ruminação e às vezes ela não age para resolver. Não tem recursos, né? Muitas vezes. Eu acho que a Odisseia Academy, inclusive, né, vem para trazer muitos recursos para vocês, né? Para todo mundo. Esse é o nosso foco. Exato. Então, assim, a gente não aprendeu. Teve uma vez que eu fiquei até indignada, assim, com os meus pais, sabe? Porque eu conversando com a minha professora de canto, ela assim, pô, eu não lembro o assunto. Mas eu falei, gente, como que minha mãe nunca me ensinou isso? Ela falou na mesma hora, ela também não sabia. É isso. É simples, ela também não sabia. Até pelas questões, sei lá, que a gente hoje em dia, né, vive num mundo um pouco mais, né, mais acelerado, várias coisas diferentes mesmo. Mas ninguém fez por mal, tá todo mundo fazendo o melhor que pode. Por incrível que pareça, a gente às vezes olha assim, né, porque não dá conta, não sei o que, como é que a pessoa não tem motivação, o que tá acontecendo? A pessoa tá fazendo o melhor que pode com os recursos que ela tem. Eu acredito nisso. É triste, às vezes, né, você pensar que, não, porque né, a pessoa só tem isso para oferecer. Nesse momento porque ela não tem outros recursos. E isso dá uma leveza para a vida. Né? Aliás, Viver de Maneira Leve é o nome de uma outra música sua, que eu vou pedir à equipe para colocar para a gente também, a música Viva Leve. Chega a noite, me invade a reflexão. Deitada em silêncio, me questiono sobre o sim e sobre o não. Meu peito arde com tamanha confusão. Não entendo o que é verdade e pergunto ao coração. Viva leve, assim ele me diz. Viva leve, porque assim sou mais feliz. Viva leve, não é tão difícil assim. Viva leve até o fim. Cachoeira de emoções a me inundar. O meu corpo é tão frágil, não sei como sustentar. Pernas que oscilam, será medo? Por favor, mais compaixão. Não compreendo e escuto o coração. Viva leve, assim ele me diz. Viva leve, porque assim sou mais feliz. Viva leve, não é tão difícil assim. Viva leve até o fim. Como espinho que me incita a prosseguir nessa busca pela cura do sofrimento em mim. Pela ferida é que entra a luz. É ouvindo o coração que a gente o traduz. Pela ferida é que entra a luz. É ouvindo o coração que a gente o traduz. Viva leve, assim ele me diz. Viva leve.
Pô, maravilhosa, parabéns. Obrigada. E a gente percebe que essa música te toca. Por quê? Essa música, ela veio tão assim, num momento de tanta inspiração, assim, justamente quando eu tava falando, gente, hoje eu vou sentar aqui, eu vou compor uma música sem me cobrar. Se não sair nada, tá tudo bem. E aí saiu essa música, e depois, quando eu mostrei essa música na época eu tava com uns mentores, né, pra me ajudar na minha carreira e tal. Eles, assim, surtaram. Nossa, não sei o quê. E, assim, aí eu fiquei tão feliz com essa música, assim, e eu consegui também colocar... Eu sempre tenho uma frasezinha que eu ouço, que eu gosto, que eu quero colocar uma inspiração, como na questão da Sequoia, da última música. Nessa daí, teve a questão da ferida. Pela ferida é que entra a luz. Então, muitas das vezes... E essa música, essa frase, na verdade, é pela ferida que entra a luz, mas encaixava melhor desse jeito, que é do poeta Rumi Sufi, que é um poeta sufi, né? E aí, quando eu ouvi essa frase, eu falei, gente, eu já sofri várias coisas e eu melhorei tanto por causa disso, sabe? Fez muito sentido pra mim. E aí eu queria botar isso numa música, e aí eu coloquei dessa forma. E realmente é uma frase, é uma parte que, né, eu já tive comentários de outras pessoas também, nossa, tão bonita, que eu falei, gente, não é meu, tá? Eu já faço questão de falar. Mas é uma música que veio para me curar, porque eu não vivia leve. Inclusive, assim, muito depois de compor essa música, eu ainda não estava vivendo leve. Eu estava analisando essa música numa outra mentoria que eu também fiz, que é, olha, qual é a música que você... Escolhe uma música para te representar. Eu falei, vou escolher Viva Leve. Aí chegou uma hora que eu falei, gente, eu preciso parar. Eu não estou vivendo leve, não dá para eu ficar cantando isso, mas, apesar de que na música fala que o coração é que fala, né? Escuta o seu coração, ele fala Viva Leve. Mas eu falava, gente, eu tenho que escutar meu coração, eu não tô vivendo leve, e aí eu vou parar, e fiquei, acho que um ano e meio a 2, meio que sumida mesmo, mas ela me toca mesmo. Eu acho interessante quando a música, a letra fala, pergunte ao coração, né? Que perguntar ao coração é perguntar para as emoções, o que a gente tá sentindo, e o quanto a gente às vezes é analfabeto emocional, quantas vezes a gente não sabe o que tá sentindo, a gente se força para além daquilo que a gente é capaz, a gente se violenta, e por isso a gente acaba não sendo a nossa melhor versão, Exato. Não sendo o que a gente pode ser, não oferecendo o que a gente pode oferecer para o mundo. Exato. Como é que é perguntar ao coração para você? Olha, é aprender uma nova língua, exatamente, entendeu? A gente para e agora? Vamos perguntar. E eu também, uma coisa que eu acho muito legal nesses trabalhos de meditação que eu faço, acho que foi até o Deepak Chopra que falou uma vez, falou, olha, na hora de você meditar, faça perguntas, que ele falou, faça perguntas e espera vir alguma coisa, tipo, né? Aí eu acho que até isso, de repente, me influenciou nessa época de escrever essa letra, porque hoje em dia, quando eu medito, muitas vezes eu faço justamente isso, o que eu devo fazer em relação a isso? E respira, e espera, e para, entendeu? Em vez de, eu podia fazer isso, podia fazer aquilo, podia fazer aquilo. Hoje em dia dá para conversar com a IA também, né? IA ajuda. Mas assim, a gente tem que aprender essa nova língua, né? É uma língua mesmo que a gente não foi letrado nela, não foi. E por isso, porque a nossa sociedade, né, foi feita assim muito no racional, a gente valoriza o que é intelecto, né? Fulano se emociona, não sei o quê, é uma fraca, sabe? É uma pessoa sem controle emocional. Não, cara, tá deixando fluir, muitas vezes até mais controle emocional do que você que fica bloqueando tudo isso aí dentro, entendeu? Então, assim, lógico que, né, desespero, nada disso ajuda, né? Mas a gente deixar fluir as emoções, isso aí é uma nova linguagem que a gente precisa aprender mesmo, é seríssimo. Até porque a gente acredita que no Odisseia Academy que as emoções não erram. Elas podem estar desreguladas, mas a emoção ela não erra. Sim. Se você tem uma emoção, aquilo está te dizendo alguma coisa. Sentir tristeza é porque algo que é importante para você estar ausente. Negar isso é você negar uma realidade que você está vivendo. Sentir alegria tem uma coisa que vai te aproximar, é aquela emoção para te aproximar do que te faz bem. Sentir o medo é porque tem alguma coisa que está gerando medo. Lógico que a gente não vai deixar o medo se transformar em pavor, mas deixar faz terapia. a raiva virar ira, né? Olha, eu tive uma criação muito assim, releva, deixa isso pra lá não, cara, olha só, é o seguinte, isso não tá legal, então... Como que eu vou lidar melhor com isso? Agora, ficar botando para debaixo do tapete não é a melhor solução. Não, porque volta, né? Volta. Eu brinco que a mensagem das emoções, né?
não sei se você assistiu Harry Potter, mas no primeiro filme livros. tem uma parte que é fantástica, é aquela carta que começa a ser entregue, a carta não é aberta e ela começa a ser repetida com mais intensidade, né? Eu acho que as emoções, elas são assim, na hora que elas vêm, você precisa parar. O que você quer me dizer? A emoção, ela tá muito ligada ao corpo também. Assim, na verdade, se você sabe, né, com certeza, a questão da respiração. Se você tá nervoso, você naturalmente você começa a ficar mais ofegante, né? E se você tem consciência disso, você tenta autorregular sua respiração para o corpo voltar para um estado mais equilibrado. Então, assim, e a dor, por exemplo, você colocou a mão numa chama, doeu. É um sinal, as emoções são a mesma coisa. Não tá legal isso aqui. Peraí, vamos observar, então, o que está acontecendo? Aí é que tá, a gente tem que, né, aprender a falar a língua. Muitas das vezes, a gente precisa se considerar uma criança de 2 anos, 3 anos de idade nessa área. Ter uma humildade para aprender. Uhum. E você estava comentando sobre a respiração. Tem uma pesquisa em Harvard, do Herbert Benson, já falecido, mas tem até um curso que ele criou, e que ele trata a resposta do relaxamento, que é uma resposta contrária à resposta do estresse. E a resposta do relaxamento, ela é fisiologicamente definida, né? A respiração muda, muda os hormônios que estão em jogo, enquanto no estresse você tem cortisol, no relaxamento você tem outros. E o estado de relaxamento, ele influencia a resposta que você tem a um determinado medicamento, uma resposta ao tratamento e a prevenção a determinados problemas. Porque a gente vive numa sociedade em que a gente está o tempo todo, às vezes estressado, preocupado. Estado de luta ou fuga. É o tempo inteiro assim, o corpo não entendeu que você... Né, a gente fica alimentando isso, a gente está o tempo inteiro no estado de luta ou fuga. Então, a gente está sempre com esses níveis de adrenalina ou, enfim, outros hormônios mais alto, porque a gente está... Só que se a gente entende, olha, isso aí é da cabeça, calma, agora, nesse momento, como é que você está? É uma mudança muito grande de paradigma mesmo. A gente não é ensinado, né? Mas... E por isso que a música é importante, porque ela nos traz, né, esse estado de relaxamento, desde que a gente escolha as músicas adequadas, né? É verdade. Você não vai estar no estado que você está estressado, de repente você pega uma música que vai te lembrar de uma coisa ruim, que vai te colocar para baixo. A gente precisa ser mais, eu diria assim, consciente. Né? Não vou dizer que a pessoa tem que escutar isso ou aquilo, mas assim, seja consciente. Se você está trazendo aquilo dentro do seu campo mental, não vai produzir um efeito. É esse o efeito que você quer? Ok. Não é. Então, que seja pelo menos uma escolha consciente, né? E não uma coisa passiva, né? E tem uma coisa também que você comentou que tem na música, né? Que é chegar no fim do dia, fazer um momento de reflexão, olhar. A gente às vezes não faz mais isso, né? As pessoas vão dormir com o celular na mão, ficam ali ou vendo o celular até 2 horas da manhã, quando dorme pelo cansaço, pelo esgotamento físico. Às vezes acorda também assim. Esse momento de reflexão no fim do dia, que tem na música, o que ele é para você? Olha, eu não sigo isso todo dia não, tá? Eu também né? tô nesse aprendizado ainda. Mas... eu sou, na verdade, uma pessoa que demora para dormir. Então, né, O que você faz? É bom que o pessoal vai aprender um pouquinho com você. Não, então, eu aceito, entendeu? Em vez de ficar ali, eu já tô aqui há 20 minutos, eu já tô aqui há meia hora, não, respiro. E aí, é um momento, na verdade, meio que forçado de reflexão que eu tenho, porque a gente, na verdade, essa aceitação... E falta de... Assim, a gente tem menos combatividade com o que está acontecendo. Isso é muito importante na nossa vida. Olha, a realidade é essa. Você pode mudar, talvez, assim, né? Não exatamente agora. Então, como é que você pode lidar melhor com isso nesse momento? Então, aceitar é a melhor coisa. Ou você vai viver à base de remédio, né, para dormir, e aí chega no outro dia, vive à base de café para ficar acordado. Então, assim, é basicamente isso, né? Assim, infelizmente, eu tô falando isso, mas é verdade, muita gente vive dessa forma. Muita gente. Então, assim, e eu não tomo café, eu não tomo remédio para dormir, sabe? Eu acho que
é a gente aceitar mesmo, sabe? Aceitar muito. Existem estudos, eu não acompanho, não estou acompanhando isso, mas existem estudos falando que meditar descansa até mais do que dormir, do que o sono em si, dependendo, né? Pode ser mais restaurador. Então, assim, você deitar e aceitar aquele momento, respira. Solta, respira, observa, respira. Eu trabalho muito isso. E eu não acho que a gente... Inclusive, eu acho que é importante falar isso. Tem gente que é muito fechado. Olha, meditar, você tem que estar sentado, com as mãos assim, blá, 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 blá. Então, assim, eu comecei a meditar deitada e, às vezes, eu caía no sono. É isso, acontece. Então, assim, por que eu não acho isso ruim? Porque o corpo tá pedindo, ele tá com sono, ele quer dormir, ok. Agora, e eu tinha dores, assim, na cervical na época, que de lá pra cá eu consegui trabalhar um relaxamento maior no corpo, porque antes eu era assim, então eu não reparava, eu não sabia que eu era assim. E aí eu consegui trabalhar mais esse relaxamento, e antigamente, se fosse para falar, olha, para meditar você vai sentar assim, você vai botar suas mãos no joelho, eu não ia fazer, eu não ia aguentar 5 minutos, entendeu? Então, se você começa deitado, e se por acaso você cair no sono, ok, é um começo, tudo bem. Então, eu acho que o que eu faço antes de dormir é isso, tá? Você vai dormir menos horas? Pode ser, mas também você não vai ficar dependendo de remédios. Eu acho que, né, cada um com a sua... Aceitar o fluxo. Aceitar. E estar presente. Que é muito o que um tipo de meditação, que é o mindfulness, fala, né? Você está presente naquele momento, né? Isso. E se acontecer, ok. Eu lembro do meu professor de meditação transcendental, que foi a meditação que eu escolhi, ela pratica há 23 anos. Olha só. Ele falava, olha, se acontecer, ótimo, é porque o corpo está precisando. Sim, né? E se você respeitar isso... No outro dia você vai estar mais desperto, né? E não vai acontecer sempre, mas respeita o fluxo, né? Esteja presente para o momento. Exato, Né? Então, é isso. Virginia, excelente. Olha, gostei muito do nosso bate-papo, gostei muito de você estar aqui com a gente. Obrigado por trazer a sua experiência, sua vivência e a sua música. E para a gente se despedir agora, compartilha com o pessoal como é que as pessoas podem conhecer o seu trabalho, como é que elas podem te achar nas redes sociais. Olha, meu @ é Virginia Feu Rosa, F de flor, E-U. E tudo junto, no caso, eu tô no YouTube, eu tenho vários vídeos bem bonitos no YouTube, no Spotify, eu tenho várias músicas, tá tudo no Spotify também, mas recentemente eu tô com mais músicas pop, né, então, em inglês. Mas é um pop de qualidade. Então, é um pop de qualidade, sim, eu não vou me diminuir aqui. Então, eu sou vegana, eu tenho algumas músicas que são, né, com essa temática de não ao sofrimento animal e tudo, e essas são em português, e aí eu tô em todas, na verdade eu falei Spotify, mas eu tô em todas as plataformas, né, digitais, e no YouTube tem os vídeos, e no Instagram eu tô meio paradinha, mas de vez em quando eu vou lá e posto alguma coisa. Bacana, eu vou pedir aqui para deixar no link do podcast também. Muito obrigada pelo convite, Saulo, olha, que maravilhoso esse trabalho de vocês, nossa, as pessoas precisam muito disso e vocês estão de parabéns, viu? Obrigada por me deixar participar também. Não, e com certeza vai ter outras oportunidades de a gente conversar também. Chegamos ao fim do nosso podcast Odisseia. Espero que você tenha gostado desse nosso bate-papo, que você compartilhe isso com as pessoas, que você acha que pode ser útil. Deixe seus comentários, deixe as suas dúvidas. Esse podcast é feito para você, focando o seu desenvolvimento humano e pessoal. E até nosso próximo episódio.